Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós encerraremos aqui o tópico sobre funções polinomiais de primeiro grau e vamos discutir particularmente o aspecto da proporcionalidade e sua relação com funções afins. Antes de iniciarmos propriamente o tema de proporcionalidade, vamos fazer algumas observações sobre uma função muito particular, chamada função linear. Uma função definida pela seguinte expressão: uma função dos reais, dada pela sentença f de x igual a vezes x. Claramente, esta é uma função polinomial de primeiro grau, cujo gráfico, em particular, passa pela origem do plano cartesiano. Essa função linear tem uma característica muito importante. Quando x for igual a 1, a sua imagem é igual a vezes 1a. Se considerarmos x igual a 2, nós teremos que a imagem é a vezes 2, que pode ser escrita como duas vezes a imagem da função em x igual a 1. Se considerarmos x igual a 5, novamente teremos que a sua imagem tem o valor a vezes 5, ou simplesmente 5 vezes o valor da função em x igual a 1. E isso pode ser feito sucessivamente. Assim, se nós considerarmos k um número real qualquer, a imagem dessa função em x igual a k é k vezes a, ou ainda k vezes a função em x igual a 1. Isso implica dizer que se nós dobrarmos o argumento da função, ou seja, se nós dobrarmos o valor de x, o valor da função ou a imagem da função também dobra. Se multiplicarmos por 5 o valor de x, a imagem da função também multiplicará por 5, e assim sucessivamente. Mas como esse conceito se aplica a uma situação hipotética como esta? Considere a seguinte situação. 1 kg de arroz aproximadamente hoje custa R$4. Nós queremos determinar a relação entre duas grandezas, quantidade de arroz em quilogramas e o respectivo preço em reais. Lembrando que nós já fizemos um exercício similar a esse em nosso curso. De qualquer forma, nós vamos escrever uma lei da função que representa a relação entre essas duas grandezas. Se nós chamarmos x a quantidade de arroz e f de x o valor em reais, nós teremos que esta função é dada pela sentença f de x igual a 4 vezes x. Mas é interessante notar o seguinte comportamento. Quando x for igual a 1, o valor a ser pago é exatamente igual a 4. Quando x for igual a 2, o valor a ser pago é 4 vezes 2, ou simplesmente 2 vezes a função em x igual a 1. Para x igual a 3, o mesmo resultado. A imagem da função quando x for igual a 3 é 4 vezes 3, ou simplesmente 3 vezes o valor da função em x igual a 1. O mesmo acontece se x for igual a 5. O valor a ser pago é 4 vezes 5, ou ainda 5 vezes o valor da imagem em x igual a 1. Então agora nós vamos definir a proporcionalidade direta entre duas grandezas. Para isso, nós tomamos uma função dos reais que tem a seguinte propriedade. F de k vezes x é igual a k vezes f de x, onde k e x são números reais quaisquer. Vamos verificar se aquela função linear, definida anteriormente, estabelece ou não uma proporcionalidade direta entre as grandezas em questão. Para isso, nós vamos analisar a seguinte propriedade. F de k vezes x é igual a vezes k vezes x. Mas como esse produto de números reais é associativo e comutativo, nós podemos escrever esse produto na forma k vezes a vezes x. E se lembrarmos que a função linear é definida pela expressão a vezes x, nós encontramos que essa expressão se reduz a k vezes f de x, o que comprova que essa função linear tem a propriedade da proporcionalidade direta definida anteriormente. Nós podemos ir além desse fato. Considere dois pontos no domínio dessa função, x1 e x2. Nós calcularemos os respectivos valores de y1 e y2 para esta função, de maneira que y1 é a função f aplicada a x1, ou seja, a vezes x1, de modo que nós podemos escrever a seguinte relação: y1 sobre x1 é igual a a. Da mesma forma, para x2 pertencente aos reais, no domínio dessa função, nós encontramos que y2 é a função f aplicada a x2, ou seja, a vezes x2, o que nos leva a uma relação similar: y2 sobre x2 é igual a a. Note que essas duas razões são iguais a, de maneira que nós podemos estabelecer a seguinte proporção: y1 sobre x1 é igual a y2 sobre x2. Essa proporção é o que nós chamamos de regra de 3. Uma regra de 3 nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, na qual nós conhecemos dos 4 elementos 3 e queremos determinar o quarto elemento. Então esta é a expressão mais pura de uma
proporcionalidade direta entre duas grandezas, ou ainda dizemos que essas duas grandezas, y e x, são diretamente proporcionais. Como aplicação desse conceito, considere a seguinte questão. Ezequiel gastou 2 horas para pintar 16 metros quadrados de um muro com 50 metros quadrados. Mantendo esse ritmo, quanto tempo ele gastará para terminar de pintar o muro? Temos aqui então duas grandezas, a área a ser pintada e o tempo necessário para tal. Inicialmente, Ezequiel gastou para pintar 16 metros quadrados do muro 2 horas. Como o muro tem 50 metros quadrados no total de área, ainda restam 34 metros quadrados para pintar. Quanto tempo ele levará para pintar o restante do muro? Note que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quanto maior a área a ser pintada, maior o tempo necessário. Assim, vemos que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. De maneira que nós podemos escrever a seguinte proporção. 2 está para 16, assim como x está para 34. Logo, nós encontramos que, para que ele termine de pintar o muro, ou seja, os 34 metros quadrados, ele vai precisar ainda de 4 horas e 15 minutos. Uma outra situação surge quando nós consideramos a seguinte situação. 6 caminhões fizeram 8 viagens, cada um, para transportar terra para um aterro. Quantas viagens seriam feitas por caminhão se a frota fosse composta de 16 veículos? Ou seja, aumentando-se o número de veículos, qual será o número de viagens por veículo para deslocar a mesma quantidade de terra? Novamente, nós consideraremos duas grandezas. X, o número de caminhões, e Y, o número de viagens por caminhão. Consideremos que cada caminhão transporta um volume V de terra por viagem. Se foram 6 caminhões fazendo cada um 8 viagens, e cada um transporta um volume V, o volume total de terra transportado é simplesmente 48 vezes V. Uma nova situação considera agora 16 caminhões. Se 16 caminhões forem utilizados para deslocar a mesma quantidade de terra, qual será o número de viagens para cada caminhão? Nós temos que o volume total é 48V, como agora são 16 caminhões, isso significa que serão 3 viagens por caminhão, para deslocar a mesma quantidade de terra. Podemos sintetizar todo esse raciocínio da seguinte maneira. 6 caminhões, fazendo 8 viagens cada, transportam um volume de 48 vezes V. Como V é um fator comum, nós podemos escrever simplesmente que 6 vezes 8 é igual a 48. Da mesma forma, 16 caminhões, fazendo cada um 3 viagens, transportam o mesmo volume, 48 vezes V. De maneira que nós podemos escrever que 16 vezes 3 é igual a 48. O que fica evidente aqui é que o produto número de caminhões vezes o número de viagens é igual em ambas as situações, ou seja, 6 vezes 8 é igual a 16 vezes 3. Se lembrarmos que x é o número de caminhões e y é o número de viagens por caminhão, nós podemos escrever que na situação inicial x1 vezes y1, isso é igual a x2 vezes y2, e em ambos os casos isso é igual a 48. Observamos que agora essas duas grandezas têm comportamento oposto. À medida que uma aumenta, a outra diminui, e diminui na mesma proporção. Isso vai caracterizar um novo tipo de proporcionalidade, a chamada proporcionalidade inversa. Assim, definimos a proporcionalidade inversa também como uma função dos reais nos reais, mas que satisfaz agora a seguinte propriedade. f aplicado a k vezes x é igual a 1 sobre k vezes f de x, onde x e k são números reais quaisquer, com a condição de que k, obviamente, tem que ser diferente de zero. Se nós voltarmos ao exemplo, nós verificamos que o produto dessas duas grandezas, x e y, é igual a uma constante, a. Assim, a grandeza y é igual a sobre x, ou ainda y é igual a vezes 1 sobre x. E nós podemos escrever que, para o exemplo dos caminhões, a função f de x é igual a vezes 1 sobre x, a função que representa a relação entre o número de caminhões x e o número de viagens necessária por cada caminhão. E nós notamos que esta função tem a propriedade da proporcionalidade inversa, ou seja, f aplicado a k vezes x é igual a que multiplica 1 sobre k vezes x, que pode ser escrita como 1 sobre k vezes a vezes 1 sobre x. Esse termo entre parênteses é exatamente a função no ponto x.
E assim nós podemos escrever que para esta função, f de k vezes x é igual a 1 sobre k vezes f de x. Ou seja, a função tem a propriedade da proporcionalidade inversa. Mas esta não é uma função chamada função polinomial de primeiro grau. Como podemos então relacionar essa função com a função afim? Nós vamos utilizar aqui uma técnica chamada linearização. Para isso, ao invés de considerarmos a grandeza x, que aparece na função como 1 sobre x, nós chamaremos esta grandeza 1 sobre x de z. Ou seja, nós definiremos uma nova variável para representar esta grandeza x. Escrita na variável z, essa função assume a forma f de z é igual a vezes z. Mas esta é uma função polinomial de primeiro grau, que tem exatamente a propriedade da proporcionalidade inversa, ou seja, f vezes k vezes z é igual a 1 sobre k vezes f de z. O que isso nos mostra é que tanto a proporcionalidade direta como a proporcionalidade inversa são representadas por funções polinomiais de primeiro grau. Vejamos uma outra situação, como essa. 15 operários constroem uma casa em 6 meses. Em quanto tempo 20 operários seriam capazes de construir a mesma casa? A exemplo do que acontece anteriormente, nós temos aqui duas grandezas, o número de operários e o tempo necessário para construir uma determinada casa. E essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Isso significa que, aumentando-se o número de operários trabalhando nessa obra, o número de meses necessário para concluir a casa vai diminuir. Se x for o número de operários e y o número de meses, e pelo fato de que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, nós podemos escrever que o produto das mesmas é uma constante. Assim, x1 vezes y1 é igual a x2 vezes y2, ou ainda, 15 operários constroem uma casa em 6 meses, 20 operários construirão a mesma casa em y meses. Resolvendo essa proporcionalidade, nós encontramos que y é igual a 4,5 meses, ou seja, 20 operários vão levar 4 meses e meio para construir a mesma casa. E assim nós encerramos esse tópico de funções polinomiais de primeiro grau. Nós apresentamos as principais características dessa função. Determinamos a raiz dessa função, o seu caráter crescente ou decrescente, e aplicamos o estudo de sinal de uma função afim à resolução de inequações envolvendo expressões como essa. A partir do próximo encontro, nos dedicaremos à função polinomial de segundo grau. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.